Olá, queridos alunos do Instituto IBAP, aqui Fran Barbosa, em mais um resumo semanal. Desta vez a gente vai falar sobre o Império Assírio e o Império Babilônico, tá? Um resumo sobre aquilo que a gente já estudou na quinta-feira passada, melhor dizendo. Esse novo tem aulas nas quintas, tá bom? Então, para introduzir, eu preciso lembrar vocês que esse resumo não é o conteúdo completo das aulas. Óbvio que é um resumo, como eu costumo colocar para vocês. Então, nesse ponto, eu preciso frisar para vocês que vocês não usem esse resumo como um instrumento de avaliação para estudar para a prova final, tá bom? Na matéria. O que eu peço para que vocês usem esse resumo como um lembrete, um refresco, uma ferramenta para que vocês possam chegar quentes na aula, tá? Todo instrumento de disciplina, um treinamento que você faz na academia, você precisa primeiro esquentar o músculo, você precisa primeiro aquecer para depois fazer o exercício, senão você pode ter um problema no músculo. Então, esses resumos semanais eu libero para vocês, para que vocês, ou se faltar uma aula, pode ter uma ideia do que aconteceu, ou se vocês estiveram na aula, vocês chegarem na próxima aula com um conteúdo refrescante na cabeça, tá bom? Esse é o objetivo desses resuminhos que nós fazemos toda quarta-feira e entregamos a vocês no grupo do IBAP na aula de Geografia Bíblica, ok? Então vamos lá. Para começar, nós falamos na última aula de um resumo sobre o Império Egípcio, na introdução. Lembramos que o Império Egípcio passou por vários problemas e várias dificuldades, mas também por grandes períodos de prosperidade, altas e baixas, e isso acontecia por causa dos períodos de estiagem e cheias do rio Nilo. Esse aqui é o primeiro ponto, foi a introdução da aula passada. O Egito começou a se expandir e se expandindo conquistou territórios, cresceu, mas infelizmente por causa dessas crises, períodos intermediários, é como a gente chama, o Egito não teve um apogeu muito grande. Depois superado pelo Império Assírio, que foi o império da aula estudado, tá? O Império Assírio tem algumas características interessantes. O Império Assírio foi o primeiro império, vamos dizer assim, propriamente dito. O primeiro império de verdade, sabe? Porque a diferença entre reino e império é muito simples. Um reino, o reino é uma administração local de um espaço, né? Você tem o seu rei, você tem a sua corte e o seu povo. Você domina naquele território. Um império é uma espécie de reino abrangindo vários territórios conquistados. Então, um império é maior do que um reino. Quando você é um imperador, você é o rei de vários reis, ok? Você domina sobre outras nações ao redor do seu território e você cria ali uma área muito maior de domínio além do seu próprio território. E isso aconteceu com o Império Assírio, né? E a comunidade assíria, o povo assírio, ele sai daquela explosão de línguas, né, que Deus faz sua confusão no 4000 a.C., mais ou menos, é uma estimativa, tá? E nessa confusão de línguas espalham-se pessoas, espalham-se populações inteiras pelas regiões da Mesopotâmia. Se você lembrar, o crescente fértil, Egito, Israel, Mesopotâmia, tá? A junção do rio Tigre e do rio Eufrates, da junção, então aquilo que nós chamamos de região da Mesopotâmia. Que hoje, se você parar para pensar, hoje a região do Irã, Iraque, Afeganistão, né, Arábia Saudita, aquela região que está sendo banhada pelos dois rios, ok? Portanto, o Império Assírio, ele está ao norte, eu vou colocar aí no mapinha, ao norte da Babilônia, ao norte da Mesopotâmia, também falando, e a leste de Israel, tá bom? Esse império, ele cresce por causa da disputa territorial que existe ao norte da Mesopotâmia. A Babilônia ainda é uma nação muito infantil, ainda politicamente falando, e o exército ainda não é bem formado. O Egito e a Assíria são os dominantes da época. E essa briga, essa treta, vamos brincar, explicou assim na sala, ela dita os panoramas da região na época, tá? Nós estamos falando de 3000, nós estamos falando de 2000 a.C., tá? E como vimos na aula de Egito, o Egito é dominado pelos seus faraós, enquanto que a Síria domina as regiões da Mesopotâmia, ok? Esse aqui foi o primeiro ponto. Então, o crescimento e a expansão da Assíria é muito diferente do que aconteceu no Egito. No Egito, o crescimento era por causa do rio. Na Assíria, o crescimento era exatamente por causa do exército, da força bélica. No início da aula, a gente brincou dizendo que a Assíria era o brigão do bairro. Se nós colocássemos a Mesopotâmia como o bairro que a gente mora, a Assíria seria o garoto mau, o garoto brigão, aquele que gera problemas, que causa dificuldades, tá? O Império Assírio é conhecido como o Império do Medo, o Império da morte.
um império que causa dano e terror. É por isso, provavelmente, que o profeta Jonas tem dificuldade em atender o chamado de Deus e se dirigir para Nínive, que era a capital do Império Assírio, tá? Eu estou falando Assíria, tá? Não estou falando Síria. Síria é um país que está pouco acima de Israel, logo acima no próximo território. A Assíria está mais a nordeste de Israel e ele é um país muito maior, muito mais poderoso, já se tornou um império e hoje ele é apenas mais um país da região da Mesopotâmia. Então a Assíria, na época, criou um grande exército. Foram os primeiros a montar cavalarias especializadas. A gente viu imagens dos cavaleiros na aula. E por causa desse exército, eles dominaram toda a região da Mesopotâmia e expandiram até a foz do deserto, até o início do deserto do Sinai, que é a divisa com o Egito, tá? As ambições da Assíria sempre foram o Egito, tá bem? Mas por causa do poder de fato dos faraós e por causa das dificuldades do Império Assírio, que cresceu muito, depois teve um período de arrefecimento, um período de queda no seu crescimento e expansão, por conta do surgimento de uma nação chamada Babilônia, ao sul da Mesopotâmia. Como eles tiveram crises internas durante um período e a Babilônia começou a crescer, a dar sustos na Assíria, a Assíria teve que se preocupar mais com a região da Mesopotâmia, o que deu uma espécie de refresco para as nações a oeste. E aí nós colocamos Síria, Israel e Egito, tá bom? Nós acreditamos que, por causa disso, os teólogos acreditam que por causa disso, o rei Davi e o rei Salomão tiveram relativa paz para poder prosperar, para poder fazer o reino de Israel crescer. E foi nesse momento que nós estudamos um pedacinho sobre o reinado de Davi e o reinado de Salomão. Nesse período de paz, diz a Bíblia, no segundo livro dos Reis, Deus permitiu que Salomão prosperasse. Tá? A gente tratou um pouquinho sobre esse ponto, foi só uma pinceladinha no reinado de Davi e no reinado de Salomão, por conta dessa preocupação da Síria com o sul da Mesopotâmia, e Israel teve um tempo relativo de paz. Porém, esse tempo de paz fez Israel prosperar e os reis começarem a se desviar do Senhor, como é de costume da cultura judaica através dos tempos, né? A gente vê isso no livro dos Juízes, a gente vê isso no livro dos Reis, nas crônicas de Israel, a gente vê isso nos profetas. E fica aqui já a minha dica: se você não lê os profetas, leia os profetas. Se você não lê os livros históricos, leia os livros históricos, porque além de ter matéria no bacharel de livros históricos, você precisa entender esse contexto para compreender o crescimento das nações, ok? Ótimo. Israel prospera, porém se desvia do Senhor. E o Senhor permite um novo crescimento da Assíria. O crescimento da Assíria acontece novamente porque eles decidem ajustar o governo político, continuam fazendo o exército crescer, investem no crescimento do exército e eles alcançam o apogeu no ano 705 da era cristã, 705 a.C., tá? No ano 705 até o ano 626, uma colinha aqui, eles estão vivendo o maior apogeu. E é nesse período que eles vão invadir Israel novamente e destruir o reino do norte, tá? Os profetas menores, a maioria deles, profetizam sobre Israel e o reino do norte. No reino de Salomão, após Salomão morrer, há uma divisão, um cisma. Israel é dividido entre norte e sul, sendo que a capital do norte se chama Samaria e a capital do sul se chama Judá. Então, quando o reino do norte se divide, eles pesam muito na idolatria e buscam muito a idolatria. Então Deus permite que os assírios destruam o reino do norte, restando apenas o reino do sul, que foi mais fiel a Deus por causa da casa de Davi, diz Jeremias, Isaías e outros. Então, nesse momento, no ano 705 aqui, a 626, a Assíria se torna uma grande potência, destrói Israel, toma a nação do reino do norte e sobe para Jerusalém. Sobe para Jerusalém porque Jerusalém ficava no alto, mas no mapa Judá estava abaixo. Quando Senaqueribe desce ao reino do sul para tentar conquistar Judá, ele conquista algumas cidades da região, mas ele não consegue conquistar a capital Jerusalém, porque o rei de Jerusalém, juntamente com Isaías, decidem interceder, pedir oração, oram a Deus no templo, e Deus revela através de Isaías que Deus daria um jeito no reino da Assíria. E Senaqueribe, como seu imperador, seria
morto, deportado e seria morto pelos seus próprios filhos. Então, nesse período, em 616, o Império da Babilônia começa a crescer e toma a Assíria. O livro de Daniel vai contar isso no capítulo 5, quando o rei Belsazar está fazendo um banquete, Deus envia uma mão e ele, confuso, pede para que Daniel interprete o que significava aquilo. O imperador Senaqueribe desce das regiões do norte, toma o reino do norte e segue para Jerusalém. Ao chegar em Jerusalém, ele encontra a resistência do rei Ezequias e do profeta Isaías. Esses dois intercedem a Deus e Deus responde dando livramento à nação de Judá e à cidade de Jerusalém através das orações de Isaías e do rei Ezequias, já que ele recebeu uma carta ofensiva do rei Senaqueribe, que é o imperador da Assíria, dizendo que ele destruiria, mas Deus intercede e envia um anjo. E esse anjo destrói boa parte do exército assírio, que volta envergonhado, transformando o rei Senaqueribe em apenas mais um imperador desmoralizado e morto pelos seus filhos anos depois. Okay? Daí surge o Império Babilônico. Dá uma pausa aqui, só para beber uma água que eu estou falando na cara. O Império Babilônico vai surgir no ano de 614 como uma grande potência, né? 614 a.C. No 616, 2 anos antes, o Império Babilônico já tinha adquirido independência da Assíria. A Síria governava, mas não com tanto poder ainda. A Babilônia já tinha se rebelado contra o Império Assírio, já tinha declarado independência e estava em ascensão. No ano de 616 a.C., 616 eles se rebelam, tornam-se independentes. No ano de 614, Nabopolassar, pai de Nabucodonosor, invade os territórios assírios e destrói a cidade de Nínive, a grande Nínive. Tá? Isso acontece, obviamente, depois que Jonas pregou, depois que Nínive se converteu, passou por um período de reformulação religiosa, porém, isso durou apenas uma geração. Na próxima geração, eles já se desviavam novamente, levando Deus a usar a Babilônia para punir todas as nações daquela região. Portanto, todas as nações que estavam assoladas e atoladas na idolatria, Deus iria usar a Babilônia para punir todas elas, inclusive o reino de Judá, que resistiu à Assíria por causa da fidelidade do seu rei e do seu profeta, dos seus profetas. Porém, gerações posteriores a de Ezequias e de Isaías, eles voltaram a pecar contra Deus e se desviar dos mandamentos do Senhor. Então Deus usa a Babilônia para punir tanto a Assíria e as nações do Mediterrâneo ali do rio Tigre e Eufrates, tanto quanto a região de Israel. Inclusive a Babilônia chega a tomar até o Egito. O Império Babilônico é o império de maior expansão até o momento, e a Babilônia consegue tomar todas as regiões do mapa que nós estamos estudando, sendo que Nabucodonosor foi o grande construtor de capitais e de cidades. Ele monta a cidade da Babilônia, destruída por Senaqueribe há anos atrás, e a Babilônia se torna uma das 7 maravilhas do mundo antigo, com seus jardins suspensos. Tá? Nabucodonosor, filho de Nabopolassar, passa a reinar no lugar do seu pai após a sua morte. A Babilônia já era a nação dominante da época, e como nós vimos na estátua de Daniel, capítulo 2, 3 do livro de Daniel, capítulo 3 em diante, se não me engano, Nabucodonosor tem um sonho e Deus mostra para ele a sucessão dos reinos, né? Uma cabeça de ouro, que era Nabucodonosor, um peito e braços de prata, representando os impérios que nós vamos estudar ainda, cinturas e pés e pernas, representando novos impérios que sucederiam a Babilônia. No ano 603, a Babilônia é o maior império da humanidade e ela Nabucodonosor ruma em direção a Judá. Deus estaria punindo os pecados de Judá, e por isso Nabucodonosor é um instrumento de Deus para a punição. Nabucodonosor, no ano 603, ele domina as regiões, vence todas as cidades e põe Jeoaquim, né, como o líder regente da região. Jeoaquim é o rei de Judá, porém debaixo do jugo do Império Babilônico, e obviamente de Nabucodonosor, que é o imperador da Babilônia. No ano 603 ainda, Jeoaquim, ele
promove uma dissensão, ele não resiste e cede às pressões políticas do Egito e promove uma rebelião contra Nabucodonosor, tentando se tornar independente. Nabucodonosor vem e deporta Joaquim e deporta toda a corte real, os nobres de Israel. Na deportação para a Babilônia, essa é a primeira leva. A deportação é feita em 3 levas. Na primeira leva vai o rei Joaquim na época, junto com sua família real e a corte e os principais nobres da nação. Dentre eles estão os pequenos, os meninos, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não eram tão meninos assim, já eram provavelmente homens feitos, mas eram filhos de nobres. Tá? Daniel, Misael, Azarias e Ananias vão para a corte porque eles eram filhos da parte nobre de Israel. No ano 602, ou seja, um ano depois, ele, Nabucodonosor, instaura Zedequias como rei de Judá. Não se percam, ele tira Joaquim, deporta a primeira leva para a Babilônia. Depois ele retorna e põe Zedequias como rei de Judá. Claro, uma espécie de boneco ali só para reger a região e leva uma segunda parte que nós chamamos de segunda leva. Aí ocorre a ida de Ezequiel, por exemplo, os sacerdotes são levados, a maioria deles, nessa segunda leva. Para aprender mais sobre o rei Zedequias e a relação dele com Nabucodonosor e a Babilônia, pode ler o livro de Jeremias, tá? É leitura obrigatória, vocês precisam ler esses livros. Portanto, quando Jeremias relata a sua obra, ele fala muito da relação da Babilônia contra Judá. E ele pede para que Zedequias ceda à Babilônia, não se rebele contra a Babilônia. Porém, as pressões do Egito e as pressões das nações que estão ao redor de Israel levam ele a fazer tratados políticos com o Egito, o que Jeremias já tinha alertado para não fazê-lo, mas ele insiste sem dar ouvido ao profeta. E é nesse momento, no ano de 597 a.C., que Zedequias, o rei de Judá, se rebela contra Nabucodonosor e a Babilônia, e eles são completamente destruídos na invasão da Babilônia contra Judá. Esse episódio é conhecido até hoje na cultura judaica como o exílio babilônico, tá? E nessa deportação, Nabucodonosor destrói o muro, destrói o templo, destrói as casas, a casa real, e deixa apenas os pobres e os mendigos na região. Arrasta todos aqueles que ainda têm algum cargo, que ainda têm alguma prestabilidade para o império. Então ele arrasta toda a população, destrói toda a cidade, o templo e as casas, e o muro. Nesse momento Jeremias sofre e está ali na região vendo tudo isso acontecer. Jeremias é o profeta que viu acontecer as suas profecias. Infelizmente, ele é chamado de profeta chorão, porque é o intercessor e é aquele que enxerga o mal de Judá. Okay? No ano depois de 597, Zedequias é levado deportado com a última leva, a terceira leva, como eu já disse, e Nabucodonosor se torna o grande imperador do mundo. Nabucodonosor torna-se o grande imperador da humanidade, tá? Sendo sucedido pelo seu filho e posteriormente pelo seu neto, que faz um banquete e pede para que as prostitutas e os seus servos tragam os itens do templo, né? Aquilo que foi saqueado de Jerusalém, as taças, os pratos do templo do Senhor, ele usa como copos para servir as bebidas das prostitutas e dos servos, o que causa a ira de Deus. E existe aquele episódio que eu já me referia há minutos atrás sobre a mão na parede do templo. Tá? Nesse momento Deus decide destruir o Império Babilônico e fazê-lo suceder pelo Império Medo-Persa, que é uma união de 2 impérios, e nós vamos estudar na próxima aula. O imperador desse grande império que também sucedeu a Babilônia se chama Ciro. E Ciro é profetizado por Isaías por ser o libertador de Israel das garras da Babilônia. Ciro, sucedido por Dário, é um dos personagens mais importantes da história de Israel. É até ligado ao Messias, né? Ciro é uma figura, é um sinal da era messiânica. Então, Ciro envia o seu general Dário à Babilônia para destruir a corte babilônia, a cidade da Babilônia, e instaurar o Império Medo-Persa, que é a aula da próxima quinta-feira. Nós estaremos juntos. Eu sei que esse resumo ficou um pouco grande, porque são 2 nações, e nós precisamos falar bastante sobre essas 2 nações, porque elas têm muita importância na Bíblia.
Porém, essas duas nações são as nações mais importantes, duas das mais importantes do contexto bíblico. Então eu espero vocês amanhã, quinta-feira, não faltem. Nós teremos a última aula, nós vamos falar do Império Medo-Persa e do Império Grego, ok? Nestes dois impérios nós vamos tratar da ascensão e da queda dos dois impérios, beleza? Lembrando vocês que a avaliação já está chegando, a última aula é na quinta-feira e nós faremos uma avaliação online, muito simples. Eu vou liberar o endereço, vou pôr a avaliação para vocês no grupo e vocês vão ticar todas as opções que vocês acham corretas. Nós vamos avaliá-los desta forma, ok? Porque só são 4 aulas de Geografia Bíblica e eu pretendo tomar todas as 4 aulas com conteúdo. A prova online será feita de forma muito simples e muito fácil, tá bom? Nos vemos amanhã, quinta-feira. Tenha uma boa noite, um bom dia de quarta e uma boa quinta. Até amanhã. Valeu!